Você entra no site do INSS, abre a aba do simulador, vê um valor que você vai receber de aposentadoria e fica pensando, é esse valor que eu vou receber? Muitas vezes essa dúvida é muito comum e a pessoa acaba só descobrindo que o valor está errado depois que esse dinheiro já está na conta, causando um problemão para resolver. Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona o cálculo do INSS e como buscar entender essa forma, por que ele calcula errado, quais os cálculos que ele usa e como corrigir isso para não ter um prejuízo na sua aposentadoria. Entender como o INSS faz o cálculo da sua aposentadoria é fundamental para você não ter prejuízo, não ter uma surpresa na hora de se aposentar e mais do que isso, não estar perdendo dinheiro sem sequer saber que você podia estar recebendo a mais. Então alguns termos são muito comuns quando a gente fala em cálculo para entender o valor da sua aposentadoria, como o fator previdenciário, divisor mínimo de 60%, descarte dos 20% menores, dentre outros elementos. Basicamente, nesse vídeo, minha ideia é falar um pouquinho sobre a regra de cálculo agora em 2026 e como ela pode mudar, a diferença entre você escolher pela regra antiga, antes da reforma da Previdência, ou nova, e por que contribuir acima do teto você vai estar jogando dinheiro fora. Para saber quanto você vai ganhar, basicamente a gente tem que achar a sua média salarial. Aqui que está o famoso pulo do gato, que é o ponto de atenção que vai definir todo o início do cálculo para você saber quanto você vai receber. E basicamente a primeira informação que a gente tem é que ele vai considerar a partir de julho de 94, ou seja, se você ganhava bem antes de julho de 94, você não vai constar ele para sua média, vai. E vamos combinar que a gente teve a revisão da vida toda, que esse era o principal ponto que se discutia antes dessa reforma ali do Plano Real de julho de 94. Tinha opções de cálculo, tinha outros salários que poderiam ser contribuídos, mas não foi aceito, ou seja, não é considerado para fins de aposentadoria. Dito isso, se você simplesmente contribuiu e não usou na regra que valia na época, agora não adianta mais, que não vai te ajudar para aposentar. Basicamente, o segundo ponto depois disso é a gente falar sobre a diferença da regra antiga e a regra nova. Qual que é a regra antiga e qual que é a regra nova? Basicamente, o marco que a gente define é a reforma da Previdência. Por mais que existem projetos que querem derrubar, querem mudar essa forma de cálculo, que talvez até em 2026 a gente veja alguma coisa, mas a regra que vale ainda é a situação que você tinha antes da reforma, uma regra, que era basicamente o quê? Você, quando pegava a média, ou seja, somava todos os salários que você tinha ao longo da sua vida, todas as vezes que você pagou o INSS, seja carnê, seja registrado, e você fazia uma média delas. Ao tirar a média, você tirava os 20% menores, ou seja, pegava uma parte que era menor dessa fração e descontava antes do cálculo, ou seja, você aumentava o valor da sua média porque desconsiderava os valores menores, então tinha um valor mais alto em cima disso. Basicamente, o principal ponto da mudança do cálculo é que depois da reforma da Previdência, ali de novembro de 2019, não existe mais esse desconto, ou seja, se por algum motivo você trabalhou, em vez de trabalhar um mês inteiro, trabalhou 15 dias numa empresa, por exemplo, e trabalhou meio do mês e foi dispensado, você vai ter uma contribuição que é metade do seu salário, ela vai acabar constando na sua média e por consequência vai abaixar, só pelo fato de ser metade do mês. A gente não está nem falando do valor salarial efetivamente ali que você recebia. Vamos lá, mas depois que você faz sua média, tudo bem, peguei pela regra nova, coloquei 100% dos meus salários, todos os meus salários, fiz a média ali. É esse o valor que eu vou receber? Não. Ainda não. Depois de você ter a média, vamos supor que sejam R$3.000. A gente tem o coeficiente, basicamente, que é o valor que você vai multiplicar para saber quanto você vai ganhar. Só para exemplificar, depois que você tem essa média, você vai ter a regra de 60% dela, mais 2% para cada ano que você passe do mínimo que foi estabelecido na lei por tempo de contribuição. Então, no caso, a gente vai ter os homens com no mínimo 20 anos de contribuição, colocando mais 2% para cada ano acima dos 20 anos que você trabalhou, e no caso da mulher, vai ter o mínimo de 15 anos, ou seja, para cada ano acima disso vai acrescentar 2% na média do que você vai multiplicar o seu salário. Para facilitar, vamos pensar no exemplo do João. O João tem a média dele que deu R$3.000. 60% de R$3.000 seria R$2.200. Mas ele falou, olha, quanto que eu vou precisar trabalhar para ter esse direito a esses R$3.000 que eu recebo, ao invés de 2.200. Basicamente, ele tem que fazer 20 anos a mais por ser homem, ou seja, teria que trabalhar em torno de 40 anos, pelo menos, com carteira assinada, pagando o INSS para ter direito a receber os R$3.000. No caso de mulher, seriam 15 anos a mais. Porra,
E no caso das mulheres, para você atingir os 100% desse coeficiente, seriam mais 20 anos de trabalho também, ou seja, 35 anos de tempo de trabalho para a mulher registrado e 40 anos para o homem. Isso para chegar na média ali dos 100% da sua média salarial de toda a sua vida, incluindo aquele início de carreira que normalmente a gente ganha um pouquinho menos no início de carreira. Daí você me pergunta se não pode piorar a questão do cálculo do salário. Eu vou te falar que pode sim. Existe mais uma regra que principalmente para quem é mais velho, ou seja, para quem não tem contribuições depois de 94, tem um elemento que dificulta ali, que pode até dar um prejuízo, que é basicamente chamado de divisor mínimo, ou seja, a gente falou que a gente faz a média a partir de 94 até o dia que você der entrada na sua aposentadoria, até aí tudo bem. Mas a lei exige um divisor mínimo, ou seja, um fator mínimo para você dividir os seus salários. Vamos supor que você não tenha todas as contribuições que sejam necessárias. Vamos pensar na seguinte situação. Você trabalhou poucos anos depois de 94, você tem 8 anos trabalhado. Hoje o divisor gira em torno de 108 salários, ou seja, mais ou menos 9 anos ali, que é o seu divisor mínimo. E você trabalhou 8 anos depois de 94, por algum motivo não trabalhou, ficou fora do país, enfim, não tem contribuições ali para o sistema, mas tem direito à sua aposentadoria. Só para dar um exemplo para você, vamos partir da média que você considerasse a divisão pelo período que você trabalhou, ou seja, pelos 8 anos que a gente usou como exemplo, de R$ 1.500, se você dividir ele pelos 9 anos, que é o mínimo que a lei exige, seria em torno de 1.330, ou seja, mais até pouco menos de 10%, 11% a menos no seu salário. Mas aí a gente fala em outra situação, a gente tem algumas regras de transições que vieram junto com a reforma da Previdência. Por exemplo, tem a regra do pedágio de 50% e de 100%. Como que funciona isso? Falando principalmente da regra de 50%, ela é uma regra que pode sim diminuir um pouco o tempo que você vai se aposentar, mas tem o fator previdenciário. Para quem é mais antigo provavelmente já acostumou com esse item, que era um item que a gente multiplicava aquele coeficiente. Depois de fazer a média, depois de fazer o coeficiente, poderia sim ter o fator previdenciário, que poderia ser uma alteração. O fator previdenciário, de uma forma bem resumida, bem simplista, é um fator que leva em conta a sua idade, sua expectativa de vida e o tempo que você trabalhou, ou seja, era um fator que quanto mais jovem você aposentasse, menor seria o valor da sua aposentadoria, ou seja, o governo queria você desestimular você a se aposentar de forma mais cedo, ou seja, queria que ficasse mais tempo trabalhando, por consequência até contribuindo, mesmo sem contribuição, mas tendo mais idade para ficar menos tempo recebendo, abre aspas, o valor dessa aposentadoria ou do benefício do INSS. Dito isso, a regra de 50% também tem essa opção, ou seja, para quem pegou a regra de transição, pode sim usar ela, mas ela tem o fator previdenciário, que normalmente não costuma ser benéfico para quem é menor, para quem é mais novo ali em relação à idade. Já a regra do 100% basicamente tem essa opção. Você vai trabalhar um pouco mais, mas acaba sendo vantajoso no ponto que você não vai ter esse coeficiente na sua média, ou seja, ela pode não ser pode não ser rápida, mas pode ser mais benéfica no sentido de valores, principalmente se a sua idade for menor. Outra coisa que o pessoal sempre pergunta também em relação à aposentadoria especial. Quando a gente falava antes da reforma, sempre era a regra de 100% da média, antes da reforma da Previdência. Agora, ela vai para a regra geral, ou seja, vai com 60% mais 2% por ano de contribuição, ou seja, mais pelo menos 40 anos. Tem um redutorzinho na idade, mas acaba não mudando muito na prática ali, que é o que a gente acaba vendo pela regra nova. E só pegando umas 3 perguntas rápidas que a gente recebe, que é muito comum da gente ver no nosso dia a dia. A primeira delas é a questão do pagamento acima do teto. Se eu quiser aumentar o valor que eu vou aposentar, eu posso pagar acima do teto? A resposta é não. Por mais que você pague mais, você pode, em alguns casos, pedir sim a restituição do valor, mas a grande maioria você pode até sequer perder o valor se você passar o prazo para pedir restituição. Ou seja, o INSS sempre respeita o piso e o teto, que é os nomes que a gente fala, que é o valor do mínimo e o máximo que você pode pagar e receber do INSS. Dito isso, caso você faça uma contribuição maior, a não ser que em alguns casos que seja o desconto, que é obrigatório por lei, você pode pedir a restituição sim e evitar de perder dinheiro, que não vai contar para nada, ele sempre fica limitado. Inclusive tinha uma revisão que falava sobre essa limitação do teto, mas é assunto para um outro vídeo. A segunda pergunta é sobre o simulador do INSS. Se ele é confiável ou não. Ele é confiável a partir do momento que estejam certas todas as suas informações. O problema é que na maioria das vezes não é, então a gente sempre bate muito em cima disso, de você entrar no site do INSS, conferir os seus registros, ver se tem pendências nos seus vínculos ali, porque caso esteja pendência, principalmente aqueles iniciados com P, provavelmente não vai estar constando
para a sua aposentadoria, ou seja, ele não vai levar em conta e por isso você acaba perdendo muito dinheiro em cima disso, por causa de indicadores que estão errados. E pela falta de simulação, de usar as regras, de pegar, às vezes um período que você não está constando ali pode tirar você de uma regra que seja mais benéfica, ou seja, que vai dar o valor mais alto da sua aposentadoria. E a última pergunta que é mais comum a gente receber é, por exemplo, recebo hoje 10 salários mínimos, quando eu me aposentar, vou receber esses 10 salários mínimos? A resposta é não. Primeiro tem dois eventos principais. O primeiro deles é que você recebe o valor limitado ao teto. E a segunda é que a gente faz a média, ou seja, você provavelmente não contribuiu a vida toda com esse salário e vai ter feito essa média. E mais um fator importante, ao longo do tempo a gente passa e o reajuste do salário mínimo é mais alto do que quem recebe mais do que um salário mínimo, ou seja, tem um movimento gradual que o governo faz para você receber sempre próximo do mínimo, por isso ele aumenta mais o mínimo do que os outros benefícios. E é muito comum, por isso, encontrar os MEIs e todo mundo que pagam em cima do mínimo por conta desse fator, desse elemento. Não que não seja mais benéfico pagar acima dele, mas é muito comum que você encontre, por exemplo, depois que se aposentar, por exemplo, me aposentei com 3 salários mínimos no valor de hoje, daqui a 5 anos esses 3 salários mínimos sejam equivalente a 2 salários mínimos da época ou coisas nesse sentido. Em resumo, basicamente, esse aqui é um pouco sobre o cálculo, que é mais do que simplesmente somar e dividir as suas contribuições, mas sim fazer uma média, analisar todas as contribuições, ver quais vão ser contadas ou não. E principalmente simular em todas as regras possíveis. Por quê? Muitas vezes 6 meses a mais que você continue trabalhando, continue na atividade, continue pagando, às vezes, pode te garantir uma aposentadoria com praticamente o dobro do valor. Então tome muito cuidado na hora e sempre que der, busque a orientação de um profissional, de um advogado da sua confiança para fazer essa simulação e ajudar você com os cálculos, caso você não saiba fazer. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Eu sou o Dr. Rodrigo Fagundes e nos vemos no próximo vídeo.